Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e com sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer e com um espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Estamos no item 29. Sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar-se útil à sua morte? Então está desgostoso da vida e vai procurar uma guerra, um campo de batalha para se matar, para dar fim à sua vida. Será que é útil? Que o homem se mate ele próprio ou faça que o trem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Novamente São Luís, Paris, 1860. Então podemos perguntar, existe perante Deus alguma diferença entre o homem matar-se ele próprio e fazer com que outro o mate? Não há diferença, porquanto perante Deus o que vale é a intenção. E uma vez que em qualquer dos casos citados o propósito da criatura é o mesmo, suicidar-se, ambos têm a mesma reprovação de Deus. A vida nos foi concedida por Deus a quem unicamente compete tirá-la. Por que é censurável o homem buscar a morte num campo de batalha quando o faz imbuído de vontade de servir seu país? Então a gente viu lá a explicação, mas vamos falar de novo. Conforme já se viu na questão anterior, a Deus vale a intenção. Aqui também o que prevalece é o propósito de se extinguir a própria vida. Se a vontade maior da criatura é a de servir a seu país, há outras tantas formas de fazê-lo sem ter que expor a vida. Buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da graça. Haverá caso em que o homem tenha mérito, mesmo expondo-se ao perigo de morte? Sem considerar a prudência e o dever que cada ser humano tem de preservar a vida, poderá haver casos em que alguém tenha mérito por haver se exposto à morte, quando esta se lhe advenha de atitude voltada unicamente em benefício da vida do próximo, sem nenhuma intenção premeditada de morrer, mínima que seja. Então, colocou a vida em risco para salvar alguém, mas não tinha intenção de morrer. Então, como ele diz aqui, sem nenhuma intenção premeditada, apenas a serviço do próximo, para auxiliar o próximo. Então, o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário. Devemos lembrar sempre que todo sofrimento tem uma causa e que nós somos os causadores. Encerramos mais uma parte do capítulo 5. Um bom domingo a todos e Jesus nos abençoe.